Quando meu pai tinha cerca de 50 anos, ele comprou um papagaio cinza africano. Ele sempre amou papagaios a vida toda, então fiquei feliz por ele ter conseguido um depois da aposentadoria. Ele chamou o pássaro de Kevin. Meu pai ensinou ao Kevin um vocabulário inteiro de palavras e até o treinou para entender o significado de algumas delas, como olá, tudo bem, comida, obrigado, bom e outras. Meu pai faleceu aos 70 anos e então chegou o momento de decidir entre mim e meus irmãos o que aconteceria com o Kevin. Meu irmão e minha irmã não queriam a responsabilidade de cuidar dele e os cônjuges deles também eram contra. Mas eu não suportava a ideia de entregá-lo para outra família. Kevin era, e ainda é, uma das minhas últimas conexões com meu pai. De certa forma, ele era o melhor amigo dele. Então, decidi levá-lo para minha casa. Coloquei a gaiola dele no meu escritório/sala de estar. Minha casa não tem porão, então esse cômodo é considerado o nível mais baixo da casa. Kevin é um pássaro moderadamente barulhento. Ele pode ser bem falante em certos momentos do dia, geralmente mais cedo, mas à noite ele costuma ficar quieto. Quando ele faz muito barulho, eu coloco uma coberta sobre a gaiola, e isso normalmente o acalma. Eu assisto TV nesse cômodo à noite para fazer companhia a ele, e por volta das 22 horas vou para o meu quarto, deixando ele dormir. Já cuido dele há 2 anos, então sei exatamente como ele se comporta. E quando algo está fora do normal, falando em fora do normal, uma noite de dezembro por volta das 23 horas, Kevin começou a fazer barulho enquanto eu tentava dormir. Eu durmo com a porta aberta, já que moro sozinho e preciso ouvir qualquer coisa estranha. Ouvir ele gritando àquela hora da noite era totalmente incomum. Algo estava incomodando ele. Desci para ver o que estava acontecendo. Ele estava completamente acordado no poleiro mais baixo da gaiola. Olhou para mim e começou a repetir palavras como olá, tudo bem e até o próprio nome, enquanto balançava a cabeça e o corpo como se estivesse dançando. Tentei dar comida, mas ele não quis. Então cobri a gaiola, esperando que ele parasse. Fui para a cozinha, mas parei no meio do caminho. Ele ainda estava fazendo barulho. Eu tinha trabalho no dia seguinte e não podia perder sono por causa disso. E ele continuava agitado. Foi então que ouvi um barulho no armário da despensa, a poucos metros da gaiola. Caminhei até lá e coloquei a mão no interruptor da luz. A porta tinha um painel de vidro grande. Quando acendi a luz, vi a silhueta de um corpo lá dentro. Meu instinto entrou em ação. Abri a porta gritando e puxei o homem para fora, jogando-o no chão. Ele tentou reagir, mas consegui dominá-lo e o imobilizei pelo pescoço. Era um homem na casa dos 50 anos, com aparência de morador de rua, e o cheiro confirmava isso. Gritei: "Quem é você? O que está fazendo na minha casa?" Ele tentou arranhar meu rosto, mas continuei segurando e batendo nele. Kevin estava completamente enlouquecido na gaiola. Quando o homem ficou mais fraco, corri até o telefone mais próximo. Liguei para a polícia e voltei para mantê-lo no chão. A polícia chegou e levou o homem preso. Ele não tinha nada, nenhum documento, nada. Era um morador de rua sem bens. Ele tinha invadido minha despensa e aberto vários potes e caixas de comida. Se não fosse o papagaio do meu pai, eu não sei o que poderia ter acontecido comigo. Sou extremamente grato ao Kevin e gosto de pensar que uma parte do meu pai ainda está cuidando de mim através daquele pássaro. Essa história aconteceu quando eu estava no 3º ano do ensino médio. Eu era um aluno bem dedicado. Fazia matérias difíceis e participava de esportes. Estava sempre ocupado, o que, de certa forma, me ajudava a escapar da situação em casa,
Meus pais tinham se separado recentemente e meu irmão mais velho tinha ido para a faculdade. Ficamos só eu e meu irmão mais novo, Reese. Éramos parecidos, mas naquela época, por causa do estresse, não nos dávamos bem. Em um dia frio de inverno, depois da escola e do treino, ainda tinha horas de dever de casa. Cheguei em casa, deixei minha bolsa e percebi que não tinha ninguém. Meu pai devia estar fora e Reese ainda estava no treino. Peguei um lanche e fui para o porão, onde ficava meu escritório. Era o único cômodo acabado no porão. Liguei a luz e comecei a escrever um trabalho. Depois de um tempo, ouvi: Queenie, Queenie, sobe aqui. Era a voz do meu irmão. Respondi automaticamente: Reese, estou ocupado. O que você quer? Eu não ouvi ele chegar, e ele deveria estar no treino. Não houve resposta. Minutos depois, ouvi de novo: Queenie, Queenie, sobe aqui. Aquilo era estranho. Subi as escadas e procurei pela casa. Nada. Nenhum sinal de que ele estava lá. Sem mochila, sem tênis, sem carro na garagem. Quando estava voltando, ouvi novamente: Queenie, Queenie, sobe aqui. Dessa vez meu corpo inteiro gelou. Fui até a escada do segundo andar. Reese, o que está acontecendo? Silêncio. Então, com uma voz calma, ele disse novamente: Queenie, Queenie, sobe aqui. Comecei a subir as escadas com o coração disparado. E então ouvi o portão da garagem abrir. Corri até a janela. Era meu pai chegando. Com meu irmão? Eu desabei no chão. Até hoje não sei explicar o que aconteceu. Isso aconteceu há cerca de 15 anos, quando eu ainda era criança. Eu estava com meu melhor amigo, Jackson, em um tipo de resort familiar abandonado ou colônia de bangalôs em Nova York. O lugar ficava afastado da estrada principal, acessado por uma estrada de terra privada. Era uma propriedade grande, com vários prédios abandonados, incluindo pelo menos 10 pequenos bangalôs, um salão principal, algumas áreas de banheiros, uma casa de piscina coberta, além de uma piscina externa, uma área de shuffleboard e um parquinho infantil. Tudo estava velho, deteriorado e tomado por mato alto. Nós encontramos esse lugar por acaso uma vez, enquanto caminhávamos pela Route 209. Mas naquele dia não exploramos. Voltamos outra noite. Quando chegamos, já estava escurecendo. O sol já tinha praticamente sumido e a escuridão estava tomando conta. Não queríamos ir durante o dia por medo de sermos pegos invadindo propriedade privada. Levamos walkie-talkies e lanternas para nos comunicarmos quando nos separássemos. Começamos explorando os bangalôs juntos. A maioria era igual, pequenos, com 1 ou 2 quartos, uma cozinha simples e um banheiro. Alguns tinham pequenas salas de estar. No meio da exploração, eu me separei do Jackson porque ele estava andando devagar demais. Tentei entrar em um prédio maior, que parecia ser o salão principal ou escritório, mas todas as entradas estavam trancadas. Usei o walkie-talkie para avisar: o prédio grande está trancado. Ele não respondeu. Pensei que talvez estivéssemos fora de alcance. Cerca de 2 minutos depois, cheguei a um dos 2 prédios de banheiro. Devia ter uns 40 metros quadrados. Não havia portas. Apenas 2 entradas abertas, uma para o masculino e outra para o feminino. As placas estavam desbotadas e velhas. Foi então que vi algo estranho. Havia marcas vermelhas no chão de concreto sujo. Não vou afirmar que eram pegadas de sangue, mas eu não conseguia explicar o que mais poderiam ser. Lá dentro estava completamente escuro. E pela primeira vez naquela noite, senti medo de entrar em um dos prédios. Tentei falar com Jackson novamente. Ei, onde você está? Soltei o botão.
e ouvi o som de resposta do walkie-talkie vindo de dentro do banheiro. Aquilo quase me fez ter um ataque cardíaco. Na hora pensei, ele já está lá dentro e essas marcas vermelhas são dele. Chamei o nome dele e o som ecoou dentro do banheiro. Eu estava prestes a entrar, achando que ele estava me pregando uma peça, quando ouvi a voz dele vindo de trás, no meio da escuridão. Ele estava do lado de fora, se aproximando. Ele não estava dentro do banheiro. Eu gritei, achei seu walkie-talkie! E comecei a dar um passo para dentro. Mas ele respondeu rapidamente, não entra aí! Eu congelei. Me virei e saí dali imediatamente. Apertei o botão do meu walkie-talkie rapidamente. E o som veio novamente de dentro daquele banheiro escuro. Eu e ele nos encaramos por meio segundo. E saímos correndo. Corremos até a Route 209 e paramos para recuperar o fôlego. Foi então que ele me contou o que aconteceu com ele. Ele disse que entrou em um dos bangalôs e tentou falar comigo pelo walkie-talkie. Mas eu não respondia. Provavelmente estávamos fora de alcance. Então ele ouviu um barulho na área de estar do bangalô. Quando virou a lanterna, viu uma mulher mais velha correndo na direção dele. Ele largou o walkie-talkie e a lanterna e saiu correndo. Correu no escuro e se escondeu, com medo de estar sendo seguido. Ficou escondido por um tempo, até olhar ao redor e ver a luz da minha lanterna, perto dos banheiros. A explicação mais lógica que encontrei foi: provavelmente alguém, talvez uma pessoa drogada ou moradora de rua, estava vivendo naquele lugar abandonado. Por algum motivo, ela correu atrás do Jackson, pegou o walkie-talkie dele e depois foi para o banheiro. Mas o que eu não consigo explicar é: por que havia aquelas marcas vermelhas no chão? E por que o walkie-talkie estava lá dentro, respondendo sozinho no escuro?